Ela estava de joelhos esfregando o chão de uma casa que não era sua quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, a voz da mulher que destruiu sua vida fazia uma ameaça que gelaria o sangue de qualquer mãe. Vou tirar sua filha de você. 6 meses antes, Sandra tinha tudo. Um apartamento, um trabalho respeitável, um futuro. Mas no dia do velório do homem que amava, descobriu a verdade que mudaria tudo. Ele nunca se divorciou. E a esposa legal estava ali para tomar tudo dela. O que Sandra não imaginava era que o irmão dessa mulher seria a pessoa quem a ajudaria. Esta é a história de como uma mulher destruída se transformou na maior ameaça de quem tentou acabar com ela. Antes de continuar, quero que saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. Esta história emocionante começou assim. Sandra acordou naquela segunda-feira com um pressentimento estranho. O apartamento estava silencioso demais. Hugo não estava ao seu lado na cama, e o café que ela preparara na noite anterior para ele permanecia intocado na cafeteira. Ela caminhou descalça pelo corredor, sentindo o frio do piso nos pés, até encontrá-lo caído na sala. O ataque cardíaco levou Hugo em minutos. Os paramédicos chegaram rápido, mas não rápido o suficiente. Sandra segurou a mão dele enquanto o mundo girava ao seu redor, incapaz de processar que o homem com quem dividia a vida há 2 anos simplesmente não estava mais ali. Ele se foi, senhora, disse um dos socorristas, com aquela voz profissional que tenta disfarçar a compaixão. Cecília, sua filha de 10 anos, chorava baixinho, e Sandra precisava ser forte. Sempre precisava ser forte. O velório foi organizado por pessoas que ela mal conhecia, sócios de Hugo, conhecidos do mundo corporativo. Ela se sentia uma estranha na própria dor. Foi no velório que a vida de Sandra desmoronou pela segunda vez em uma semana. Uma mulher entrou no salão como se fosse dona do lugar, Renata. Cabelos loiros impecáveis, terninho sob medida, salto alto batendo no chão com autoridade. Sandra a reconheceu das poucas fotos que Hugo guardava. A ex-mulher. Ou assim ela pensava. Você deve ser Sandra, disse Renata, parando diante dela com um sorriso gelado. A amante. O sangue de Sandra congelou. Amante? Do que você está falando? Hugo e eu. Hugo e você não eram nada. Renata cortou sua voz baixa, mas afiada como vidro. Eu sou a esposa dele, a única. Nunca nos divorciamos. Então tudo o que você acha que tem, querida, é meu. O apartamento, a empresa, tudo. Sandra sentiu o chão fugir sob seus pés. As pessoas ao redor começaram a sussurrar. Ela olhou para o caixão de Hugo, procurando respostas que nunca viriam. Isso não pode ser verdade. É verdade. Uma voz masculina soou atrás de Renata. Um homem alto, de olhos cinzentos e expressão séria, se aproximou. Ele tinha traços marcantes, cabelos escuros levemente grisalhos nas têmporas. Sou Fernando, irmão de Renata, e vim ajudá-la a resolver essa situação. Resolver. A palavra soou como uma ameaça. Sandra quis gritar, quis exigir explicações, mas as palavras morreram em sua garganta. Tudo em que ela acreditava, tudo pelo que lutara, era uma mentira. Hugo a enganara, e agora essas pessoas vinham tirar dela o pouco que restava. Você tem 3 dias para sair do apartamento, disse Renata virando as costas. E não leve nada que não seja seu, porque nada ali é seu. Fernando hesitou por um segundo, seus olhos encontrando os de Sandra. Havia algo naquele olhar. Pena, desconforto. Mas ele apenas abaixou a cabeça e seguiu a irmã. Sandra ficou ali, sozinha, no meio do velório, enquanto sua vida desmoronava ao seu redor. Cecília puxou sua mão, os olhos arregalados de medo. Mamãe, o que vai acontecer com a gente? Sandra não tinha resposta. E, pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu sentir medo. 3 dias. Sandra tinha apenas 3 dias para desfazer 2 anos de vida compartilhada, para apagar os rastros de uma felicidade que agora se revelava falsa. Ela passou as primeiras horas em choque, sentada no sofá do apartamento que não era mais seu, olhando para as paredes como se elas pudessem lhe dar respostas.
Como não percebeu? Como foi tão ingênua? Cecília andava pela casa em silêncio, recolhendo seus brinquedos com uma tristeza que partia o coração de Sandra. A menina não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sentia que algo muito ruim se aproximava. No segundo dia, a campainha tocou. Sandra abriu a porta e deu de cara com Renata e Fernando. Renata entrou sem pedir licença, os olhos percorrendo cada cômodo como um predador inspecionando seu território conquistado. "Vim garantir que você não está levando nada que não lhe pertence", disse Renata, abrindo armários com desprezo. "O carro, por exemplo, também é meu." Sandra sentiu a raiva subir pela garganta. "Hugo me deu o carro no Natal passado." "Mentira!" Renata arrancou as chaves das mãos de Sandra. "Tudo aqui é meu. Você não passa de uma aproveitadora que se infiltrou na vida do meu marido." "Eu não sabia que vocês ainda eram casados." Sandra gritou, as lágrimas finalmente escapando. "Eu amava Hugo. Eu acreditava nele." "Que patético." Renata riu, um som cruel. "Você realmente achou que um homem como Hugo largaria tudo por uma contadora mediana com uma filha nas costas?" As palavras atingiram Sandra como bofetadas. Ela olhou para Fernando, que estava parado na porta, claramente desconfortável com a cena. Seus olhos se encontraram por um segundo e Sandra viu algo passar por aquele rosto sério. Talvez constrangimento, talvez remorso, mas ele nada disse. "Renata, acho que já foi o suficiente", Fernando murmurou. "Não se meta, Fernando", Renata retrucou. "Você sabe muito bem que essa mulher precisa aprender sua lição." Sandra engoliu o choro. Não daria a Renata o gosto de vê-la completamente destruída. "Podem ficar com tudo", disse ela, a voz trêmula mas firme. "Eu só quero as minhas coisas pessoais e as de Cecília. O resto podem levar." "Que generosidade", Renata sorriu. "Mas já que estamos falando de coisas suas, deixe-me ser clara. Você trabalhou para a empresa do meu marido. E eu, como nova presidente, tenho o dever de informar a todos os potenciais empregadores sobre sua incompetência." O sangue de Sandra gelou. "O que você está dizendo?" "Estou dizendo que, se você tentar arrumar emprego como contadora nesta cidade, vai descobrir que sua reputação me precede." Renata se aproximou, sua voz baixa e venenosa. "Vou me certificar de que ninguém te contrate. Você tirou meu marido de mim mesmo que sem saber. Agora vai pagar por isso." Fernando deu um passo à frente. "Renata, isso é demais. Ela não tem culpa de..." Renata explodiu. "Você sempre foi mole demais. Essa mulher precisa entender que ações têm consequências." Sandra sentiu o mundo desabar novamente. Sem apartamento, sem trabalho, sem futuro. Como alimentaria Cecília? Como pagaria as contas? Fernando olhou para ela uma última vez antes de sair, e Sandra jurou ver culpa naqueles olhos cinzentos. Mas culpa não pagava aluguel. Culpa não colocava comida na mesa. Quando a porta se fechou, Sandra caiu de joelhos no chão e chorou como não chorava desde que seu primeiro casamento acabou. Cecília correu para ela e abraçou sua mãe com força. "A gente vai ficar bem, mamãe?" Sandra não sabia, mas olhou para a filha e mentiu pela primeira vez. "Vamos, meu amor, a mamãe promete." E naquele momento, Sandra jurou a si mesma que, de alguma forma, encontraria um jeito de sobreviver. Nem que para isso precisasse se tornar alguém que nunca imaginou ser. Sandra jamais imaginou que procurar emprego pudesse ser tão humilhante. Nos primeiros dias, ela enviou currículos para todas as empresas de contabilidade da cidade, confiante de que sua experiência falaria por si. Tinha 16 anos de profissão, especializações, referências sólidas. Ou pelo menos era o que pensava. A primeira entrevista parecia promissora. O gerente de RH folheou seu currículo com interesse. Fez perguntas técnicas que ela respondeu com segurança. Mas então ele pegou o telefone para verificar suas referências com a última empresa onde trabalhou. Sandra viu o semblante dele mudar em tempo real. Os olhos que antes demonstravam interesse se tornaram frios, desconfiados. Ele desligou e forçou um sorriso profissional. "Infelizmente, não temos uma posição adequada ao seu perfil no momento", disse ele, já se levantando para encerrá-la. "Mas o senhor disse que..." "Boa sorte, senhora." A porta se fechou na cara de Sandra. E assim foi em todos os lugares. Renata cumprira sua promessa. Envenenar a cada referência, destruir a cada ponte.
Sandra tentou explicar a situação em algumas entrevistas, mas soava como desculpa de quem escondia incompetência. O aluguel do pequeno apartamento que conseguira vencia em 2 semanas. A pensão miserável que o ex-marido pagava mal cobria a escola de Cecília. Sandra olhou para a geladeira quase vazia e tomou a decisão mais difícil de sua vida. Precisava de dinheiro, qualquer dinheiro, e precisava rápido. Foi assim que Sandra se viu numa agência de empregos domésticos, preenchendo uma ficha para trabalhar como faxineira. A atendente, uma mulher de meia-idade com expressão entediada, mal olhou para ela. Experiência em limpeza? Eu limpo minha casa, Sandra murmurou, sentindo as bochechas queimarem. Todo mundo limpa a própria casa, querida. Estou falando de experiência profissional. Não tenho. A mulher suspirou, mas carimbou a ficha mesmo assim. Você começa amanhã. Residência na Zona Sul, 6 da manhã. Não se atrase. Sandra saiu dali com um nó na garganta. Ela tinha 2 diplomas universitários, anos de experiência, e agora estaria limpando a casa de estranhos. Naquela noite, Cecília perguntou por que a mamãe estava chorando no banheiro. Sandra secou as lágrimas e sorriu. Só cansaço, meu amor. O primeiro dia como faxineira foi brutal. A casa era enorme e a dona, uma socialite de meia-idade, a tratava como invisível. Sandra esfregou pisos, limpou banheiros, passou roupas até suas mãos ficarem vermelhas e doloridas. Suas costas gritavam, suas pernas tremiam. Mas ela precisava do dinheiro. No caminho de volta para casa, no ônibus lotado, Sandra viu seu reflexo no vidro. Não reconheceu a mulher que olhava de volta. Cabelos presos em um rabo de cavalo desleixado, olheiras profundas, mãos ásperas de produtos de limpeza. Onde estava a Sandra que usava terninho e apresentava balanços para empresários? Onde estava a mulher que Hugo dizia ser linda? As semanas se arrastaram. Sandra trabalhava em 3 casas diferentes, acordando antes do sol e voltando quando já era noite. Cecília ficava sozinha depois da escola, algo que partia o coração de Sandra. Mas não, havia escolha. Cada centavo era contado, cada despesa calculada milimetricamente. Foi numa terça-feira fria que o pesadelo se intensificou. Sandra chegou em casa e encontrou Cecília encolhida no sofá, pálida e suando frio. Mãe, eu não estou me sentindo bem, a menina sussurrou. Sandra tocou a testa da filha. Estava fervendo. Há quanto tempo você está assim? Desde a tarde. Tentei te ligar, mas... Sandra pegou o celular. 3 chamadas perdidas. Ela estava limpando um banheiro com fones de ouvido, tentando ignorar a humilhação diária. E não ouviu o telefone. Vamos para o hospital, Sandra disse, o pânico tomando conta. No pronto-socorro, Cecília foi levada imediatamente para exame. A febre era alta e havia suspeita de infecção grave. Sandra preencheu formulários com mãos trêmulas, rezando para que o convênio básico que mal conseguia pagar cobrisse o tratamento. Uma enfermeira abriu a porta da sala de espera. A mãe de Cecília Ferreira. Sou eu. Sandra se levantou num pulo. O médico vai atendê-la agora. Dr. Fernando Costa. O mundo parou. Sandra entrou no consultório e ali estava ele. Fernando, o homem que a expulsara de casa, o irmão de sua inimiga. Vestido com jaleco branco, estetoscópio no pescoço, expressão profissional, até que seus olhos encontraram os dela. O reconhecimento foi instantâneo e doloroso. Você, Sandra sussurrou, sentindo a raiva e o desespero se misturarem. Fernando abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. E ali, naquela sala fria de hospital, o destino decidiu que suas histórias ainda não haviam terminado. O silêncio no consultório era ensurdecedor. Sandra e Fernando se encaravam como 2 adversários num ringue, cada um processando a impossibilidade daquele momento. Ele foi o primeiro a se recompor, voltando à postura profissional. Mas Sandra percebeu o leve tremor em suas mãos quando ele pegou a prancheta. Sente-se, por favor, Fernando disse, a voz controlada, distante. Eu quero outro médico, Sandra retrucou, ainda de pé, os braços cruzados em defesa. Não há outro médico disponível no momento. Sua filha precisa de atendimento agora. Ele a encarou, e havia algo diferente naqueles olhos cinzentos. Preocupação genuína?
E eu sou um médico antes de qualquer coisa. Sandra apertou os punhos. Cada fibra do seu ser queria sair correndo daquela sala, levar Cecília para longe daquele homem que representava tudo o que ela perdera. Mas a febre da filha era real. O medo era real. Ela não tinha escolha. Está bem, murmurou, sentando-se na ponta da cadeira. Fernando abriu o prontuário, profissionalismo puro. Cecília está com infecção respiratória aguda. Vamos precisar fazer alguns exames mais detalhados e iniciar antibiótico intravenoso imediatamente. Ela vai precisar ficar internada por pelo menos 48 horas para observação. Sandra sentiu o chão sumir sob seus pés novamente. Internada? O convênio dela. Vou verificar a cobertura. Fernando digitou algo no computador. Seus dedos pararam. Ele olhou para a tela, depois para Sandra, e ela viu a compaixão invadir aqueles olhos frios. O convênio básico não cobre internação neste hospital. Então me diga qual hospital cobre. Sandra já estava se levantando, o desespero transbordando. Sandra, espere. Fernando tocou seu braço levemente e ela se afastou como se tivesse levado um choque. Ele recuou. Desculpe, mas você precisa entender que sua filha está muito debilitada. Transportá-la agora seria arriscado. Ela precisa de cuidados imediatos. E o que você quer que eu faça? A voz de Sandra rachou. Você me expulsou da minha casa. Sua irmã destruiu minha carreira. Eu trabalho como faxineira para conseguir pagar o aluguel de um apartamento que mal tem móveis. Eu não tenho dinheiro para isso. As palavras saíram como um grito abafado, carregadas de meses de humilhação contida. Sandra cobriu o rosto com as mãos, tentando controlar o choro que ameaçava explodir. Não ali, não na frente dele. Fernando ficou em silêncio por longos segundos. Quando falou, sua voz era mais suave, quase hesitante. Eu vou cuidar da sua filha, e você não vai pagar nada. Sandra levantou o rosto, os olhos vermelhos de lágrimas. O quê? Vou registrar como um caso de atendimento emergencial com isenção. Ele desviou o olhar, claramente desconfortável. Cecília vai receber o tratamento adequado. Você tem minha palavra. Por que você faria isso? Sandra perguntou, a desconfiança tingindo cada palavra. Por pena? Culpa? Fernando a encarou e pela primeira vez desde que se conheceram, Sandra viu além da máscara fria. Havia algo ali, arrependimento, talvez humanidade. Porque sua filha está doente, ele disse simplesmente. E porque eu não sabia do que Renata fez com você. Eu achava que você era diferente. Diferente? Sandra sentiu a raiva voltar. Você achava que eu era uma interesseira, uma aproveitadora. Foi isso que sua irmã te disse, não foi? Fernando não negou. O silêncio foi resposta suficiente. Eu amava Hugo, Sandra disse, a voz firme apesar das lágrimas. Eu não sabia que ele era casado. Eu teria ido embora se soubesse. Eu não sou quem vocês pensam que eu sou. Eu sei, Fernando murmurou. Ou pelo menos estou começando a entender isso. Uma enfermeira bateu na porta, interrompendo o momento. Doutor Fernando, a paciente está sendo preparada para internação. Obrigado, Márcia. Ele se voltou para Sandra. Você pode ficar com ela. Há um sofá no quarto para acompanhantes. Sandra assentiu, ainda processando o que acabara de acontecer. Fernando estava ajudando. O mesmo homem que a expulsara estava oferecendo ajuda. Não fazia sentido. Ela passou a noite no hospital, ao lado de Cecília, assistindo o antibiótico pingar na veia da filha, rezando para que aquilo funcionasse. Fernando apareceu 3 vezes durante a madrugada para verificar os sinais vitais, sempre profissional, sempre mantendo distância. Mas Sandra percebia os olhares furtivos, a preocupação genuína. Na manhã seguinte, Cecília estava melhor. A febre baixara e ela até conseguiu sorrir para a mãe. Sandra sentiu um alívio tão profundo que precisou sair do quarto para respirar. No corredor, encontrou Fernando terminando seu plantão. Obrigada, ela disse, as palavras saindo com dificuldade. Agradecer ao inimigo era estranho, mas necessário. Não precisa agradecer, ele respondeu, parecendo tão desconfortável quanto ela. Preciso sim, Sandra o encarou. Você não precisava fazer isso. Não depois de tudo. Fernando ficou em silêncio, como se travasse uma batalha interna.
Finalmente ele suspirou. Minha irmã, ela pode ser difícil, e eu deveria ter questionado mais. Deveria ter ouvido seu lado da história. Não era um pedido de desculpas, mas era o mais próximo disso que Sandra ouviria. E talvez, apenas talvez, fosse o início de algo diferente. Cecília recebeu alta após 2 dias e Sandra voltou à rotina brutal de trabalho. Mas algo havia mudado. A imagem de Fernando cuidando de sua filha com tanta dedicação se recusava a sair de sua mente. Ele era o inimigo, o irmão da mulher que destruíra sua vida. E ainda assim, fora gentil, humano. Sandra tentou não pensar nisso enquanto esfregava o chão de mármore de mais uma mansão na Zona Sul. Mas o universo parecia ter outros planos. 2 semanas depois da alta de Cecília, Sandra precisou retornar ao hospital para uma consulta de acompanhamento. A recepcionista informou que o Dr. Fernando havia solicitado pessoalmente que ela comparecesse. Sandra sentiu o estômago revirar. Por que ele faria isso? Quando entrou no consultório, Fernando estava digitando algo no computador. Ele levantou os olhos e, por uma fração de segundo, Sandra viu algo que parecia nervosismo. Sandra, obrigado por vir. Ele apontou para a cadeira. Cecília está na sala de exames. Uma das enfermeiras está fazendo acompanhamento. Você disse que era importante. Sandra sentou-se, tensa. Aconteceu algo? Não, nada grave. Cecília está se recuperando bem. Fernando hesitou. E o silêncio se estendeu desconfortavelmente. Na verdade, eu precisava falar com você. A sós. O coração de Sandra acelerou. Aquilo não era protocolo médico. Sobre o quê? Fernando se levantou e fechou a porta do consultório. Quando se virou, sua expressão era diferente, menos controlada, mais vulnerável. Eu investiguei. Sobre você e Hugo, ele disse, as palavras saindo rápidas, como se precisasse dizê-las antes de perder a coragem. Conversei com pessoas que os conheciam. Falei com funcionários da empresa. E você realmente não sabia, não é? Que ele era casado. Sandra sentiu a garganta apertar. Foi o que eu disse desde o início, mas ninguém acreditou em mim. Eu sei, e eu deveria ter acreditado. Fernando passou a mão pelos cabelos, desarrumando a ordem impecável. Renata me convenceu de que você era uma oportunista. Ela mostrou mensagens, fotos, criou uma narrativa inteira. E eu, como um idiota, acreditei sem questionar. Por que você está me dizendo isso agora? Sandra perguntou a voz trêmula. Porque não consigo parar de pensar no que fizemos com você. Ele a encarou e havia dor genuína naquele olhar. Nós te expulsamos de casa. Renata destruiu sua carreira. Você está trabalhando como faxineira quando deveria estar usando seus diplomas, sua experiência. E sua filha, ela quase... Se eu não estivesse de plantão naquela noite... Mas você estava, Sandra interrompeu. E você ajudou. Você não precisava, mas ajudou. Não foi suficiente, Fernando balançou a cabeça. Nada do que eu faça vai desfazer o que aconteceu. Mas eu quero tentar. Quero ajudar você a reconstruir sua vida. Sandra se levantou bruscamente, a raiva voltando com força. Você acha que pode comprar sua consciência, me oferecendo ajuda como se isso apagasse tudo? Não. Fernando também se levantou. Não é sobre minha consciência, é sobre fazer o que é certo. Você foi injustiçada, Sandra. Por Hugo, por Renata, por mim. E eu preciso consertar isso. Como? Sandra cruzou os braços. Você vai convencer sua irmã a parar de me sabotar? Vai me devolver meu apartamento? Meu trabalho? Eu posso te ajudar a conseguir um emprego? Fernando disse. Tenho contatos. Conheço empresários que... Não, Sandra cortou a voz firme. Eu não quero sua pena, Fernando. Não quero suas migalhas de culpa. Se eu vou reconstruir minha vida, vai ser por mérito próprio. Não quero ninguém jogando na minha cara que me deu esmolas. Fernando pareceu receber um soco. Ele abriu a boca para responder, mas a porta se abriu e a enfermeira entrou com Cecília. Mamãe! A menina correu para Sandra. A tia disse que estou ótima. Sandra abraçou a filha, grata pela interrupção. Mas quando olhou para Fernando por cima da cabeça de Cecília, viu algo em seus olhos que a desconcertou. Não era pena, era admiração. Cecília está completamente recuperada,
Fernando disse, voltando ao modo profissional, mas sua voz tinha uma suavidade nova. Não há necessidade de mais consultas. Mas se precisar de qualquer coisa mesmo, você tem meu número pessoal no prontuário. Sandra assentiu, sem saber o que dizer. Pegou Cecília pela mão e se dirigiu à porta, mas Fernando a chamou. Sandra! Ela parou sem se virar. Você é uma mulher incrível, mais forte do que imagina, ele disse a voz baixa. E eu espero que um dia você possa me perdoar. Sandra não respondeu. Simplesmente saiu, o coração batendo descompassado, porque pela primeira vez desde que tudo desmoronou, alguém a vira. Realmente a vira. E aquele alguém era justamente a pessoa que ela deveria odiar. Naquela noite, deitada no sofá velho do apartamento minúsculo, Sandra olhou para o cartão que a recepcionista dera com o número pessoal de Fernando. Deveria jogá-lo fora. Deveria esquecer aquela conversa. Mas algo a impedia. Talvez porque, pela primeira vez em meses, alguém acreditara nela. E talvez, apenas talvez, aquele fosse o início de algo que ela ainda não estava pronta para nomear. Renata descobriu sobre a internação de Cecília 3 semanas depois. E quando descobriu, o inferno se instalou. Sandra estava limpando a casa de uma cliente quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu ainda de joelhos no chão da cozinha, esfregando azulejos. Alô? Você tem mesmo coragem? A voz de Renata destilava veneno. Pensou que eu não descobriria? Sandra sentiu o sangue gelar. Levantou-se rapidamente, afastando-se para um canto onde pudesse falar sem ser ouvida pela patroa. Do que você está falando? Do meu irmão. Renata praticamente cuspiu as palavras. Você seduziu Fernando? Não bastava ter roubado meu marido, agora quer destruir minha família também? Eu não seduzi ninguém. Sandra sussurrou com força, tentando manter a voz baixa. Minha filha estava doente. Fernando era o médico de plantão. Foi só isso. Mentirosa. Renata riu, um som cruel. Ele pagou a internação dela. Colocou como isenção. Você acha que eu não tenho contatos no hospital? Você acha que eu não sei de tudo? Sandra fechou os olhos. Claro. Renata sempre sabia de tudo. Sempre tinha olhos em todos os lugares. Minha filha precisava de ajuda. E Fernando, ao contrário de você, ainda tem humanidade. Humanidade? Renata gargalhou. Que ingênuo. Fernando é meu irmão, Sandra. Ele é leal a mim. O que quer que tenha acontecido foi um momento de fraqueza, mas eu vou me certificar de que não aconteça de novo. O que você quer? Renata? Sandra perguntou cansada, tão cansada. Quero que você desapareça, suma da minha cidade, da minha vida, da vida do meu irmão. Ou eu vou tornar sua existência ainda mais miserável do que já é. Você já fez o pior que podia fazer. Você acha? Havia uma satisfação sádica na voz de Renata. Eu ainda posso tirar sua filha de você. Posso ligar para o conselho tutelar, dizer que você a deixa sozinha em casa, que não tem condições de criá-la. Será que eles não se interessariam em saber que uma criança de 10 anos fica horas sozinha enquanto a mãe limpa casas? O mundo de Sandra tremeu. Aquilo era uma ameaça real. Renata tinha dinheiro, influência, contatos. E Sandra não tinha nada. Você não faria isso, mas a voz de Sandra falhou, denunciando o medo. Experimente me testar. Renata desligou. Sandra ficou parada, o telefone tremendo em sua mão. As lágrimas vieram, silenciosas e amargas. Ela queria gritar, queria quebrar algo, queria desaparecer. Mas precisava trabalhar. Sempre precisava trabalhar. Naquela noite, após colocar Cecília para dormir, Sandra sentou-se à mesa da pequena cozinha e chorou até não ter mais lágrimas. Estava encurralada, sem saída. Renata ganharia. Sempre ganhava. O celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Soube que Renata te ligou. Podemos conversar? Fernando. Sandra olhou para a mensagem, o coração disparado. Como ele sabia. Renata contara a ele. Seria uma armadilha. Mas havia algo na mensagem. Uma preocupação genuína que ela reconhecia. Decidiu responder. Como você soube? A resposta veio rápida. Ela me ligou também, furiosa. Sandra, precisamos conversar. Amanhã, 7 horas.
na cafeteria em frente ao hospital. Por favor. Sandra não deveria ir. Era perigoso se aproximar de Fernando. Renata estava observando, esperando qualquer deslize para atacar. Mas a solidão era sufocante. E pela primeira vez em meses, alguém parecia se importar. Ela digitou uma resposta antes que pudesse se arrepender. Estarei lá. Na manhã seguinte, Sandra acordou antes do alarme. Colocou a roupa menos desgastada que tinha, uma calça jeans e uma blusa simples. Prendeu os cabelos e tentou disfarçar as olheiras com um pouco de maquiagem que restara de sua vida anterior. Deixou Cecília na casa da vizinha, uma senhora aposentada que às vezes cuidava da menina por alguns reais. A cafeteria estava quase vazia quando Sandra chegou. Fernando já estava lá, sentado em uma mesa no canto, 2 cafés na mesa. Ele se levantou quando a viu e Sandra notou que ele também parecia cansado, como se não tivesse dormido. Obrigado por vir, ele disse, puxando a cadeira para ela. Não sei se deveria estar aqui. Sandra sentou-se, pegando o café com mãos trêmulas. Renata me ligou ontem. Fernando foi direto ao ponto. Ela está fora de controle. As coisas que disse, as ameaças que fez. Ela vai tirar minha filha de mim. Sandra interrompeu, a voz quebrando. Ela disse que vai chamar o conselho tutelar. E ela pode fazer isso. Fernando, ela tem dinheiro, poder, eu não tenho nada. Ela não vai tirar Cecília de você. Fernando disse com firmeza. Eu não vou deixar. E como você vai impedir? Sandra o encarou. Ela é sua irmã. Ela sempre consegue o que quer. Não desta vez. Havia determinação naqueles olhos cinzentos. Renata cruzou uma linha. E eu não posso mais ficar do lado dela enquanto ela destrói pessoas inocentes. Sandra sentiu algo se mexer em seu peito. Esperança? Por que você se importa? Ela perguntou. De verdade, por que está fazendo isso? Fernando ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz era baixa, quase vulnerável. Porque você me lembra do que eu perdi. Da pessoa que eu era antes de deixar Renata me convencer de que o mundo é um campo de batalha. E por quê? Porque quando olho para você vejo força, coragem, algo que eu não tenho há muito tempo. Sandra não esperava aquilo, não esperava sinceridade tão crua. Eu não me sinto forte, ela confessou. Me sinto quebrada. Pessoas quebradas podem se reerguer mais fortes. Fernando estendeu a mão, hesitante, e tocou levemente a dela sobre a mesa. E eu quero estar ao seu lado quando você fizer isso, se você me deixar. O toque era elétrico, perigoso e completamente impossível. Sandra retirou a mão, o coração batendo descompassado. Isso não pode acontecer, você sabe disso. Eu sei, Fernando concordou, mas seus olhos diziam o contrário. E ali, naquela cafeteria, enquanto o sol da manhã entrava, pelas janelas, algo inevitável começou a se formar entre eles. Algo que Renata faria de tudo para destruir. As semanas seguintes foram uma dança perigosa. Fernando começou a procurá-la. Sandra sabia que deveria mantê-lo à distância, mas algo nela ansiava por aqueles encontros. Por alguém que a via como mais do que uma faxineira, mais do que uma vítima. Cecília, inocente e perceptiva como só crianças podem ser, começou a fazer perguntas. Mamãe, aquele é o médico que me curou, não é? Ela perguntou um dia apontando para Fernando que acenava de longe. É, meu amor. Ele gosta de você, Cecília declarou com a simplicidade da infância. Sandra sentiu as bochechas corarem. Não fala besteira. Ele olha para você do jeito que o príncipe olha para a princesa nos filmes. A menina insistiu. Sandra não soube o que responder, porque talvez, só talvez, Cecília estivesse certa. Foi numa quinta-feira chuvosa que tudo mudou. Sandra estava limpando um escritório corporativo quando seu celular tocou. Fernando. Ela hesitou, mas atendeu. Sandra, preciso te ver, agora. É urgente. A voz dele estava alterada, carregada de uma emoção que ela não conseguia identificar. Estou trabalhando, eu não posso... Por favor, é sobre Renata, sobre Hugo. Eu descobri algo que você precisa saber. O coração de Sandra disparou. Ela olhou ao redor, verificou que estava sozinha no andar e sussurrou. Onde? Meu consultório. Em 1 hora. Por favor, Sandra,
Confia em mim. Ela não deveria, mas confiou. Sandra inventou uma desculpa para a coordenadora da empresa de limpeza. Disse que Cecília estava passando mal na escola e correu para o hospital. Quando chegou ao consultório de Fernando, havia uma pasta sobre a mesa. O que aconteceu? Sandra perguntou, fechando a porta atrás de si. Fernando parou. Encarou-a com uma intensidade que a fez tremer. Eu não deveria te mostrar isso, mas não posso mais guardar segredo. Ele pegou a pasta e a estendeu para ela. Encontrei isso nos arquivos pessoais de Renata. Ela os guardava na casa dela. Eu invadi o escritório dela. Você fez o quê? Sandra arregalou os olhos. Eu precisava saber a verdade. Sobre você, sobre Hugo, sobre tudo. Fernando passou a mão pelo rosto, exausto. E o que eu descobri? Sandra, você precisa ver isso. Com mãos trêmulas, Sandra abriu a pasta. Dentro havia documentos, extratos bancários, e-mails impressos. Ela começou a ler, e a cada linha, o chão parecia desaparecer sob seus pés. Hugo desviava dinheiro da empresa há anos, grandes quantias. E Renata sabia. Acho que esse foi o motivo de ele não ter divorciado dela legalmente, e para ela estava conveniente viver assim até que ele faleceu. Sandra sentia náusea. Tudo fazia sentido agora. A crueldade de Renata, a pressa em expulsá-la, a sabotagem sistemática. Ela não era apenas vingativa, era criminosa. E precisava manter Sandra calada e destruída. Por que você está me mostrando isso? Sandra perguntou, os olhos marejados. Isso implica sua irmã. Eu sei. Fernando segurou o rosto dela entre as mãos, obrigando-a a olhar para ele. Renata não é quem eu pensava que era. Ou talvez sempre foi, e eu estava cego demais para ver. Mas você é inocente. E eu não posso deixar que ela continue te destruindo. Se eu usar isso contra ela, ela vai te odiar, Sandra alertou. Eu não me importo, Fernando disse, e havia verdade absoluta em seus olhos. O ar entre eles ficou carregado, pesado. Sandra podia sentir o coração de Fernando, batendo ou seria o dela. Não sabia mais onde um terminava e o outro começava. Fernando, nós não podemos... Ela começou, mas ele a interrompeu. Eu sei que não podemos. Sei que é complicado, impossível, errado em tantos níveis. Ele sussurrou, o rosto tão perto que Sandra podia sentir seu hálito. Mas não consigo parar de pensar em você. Não consigo parar de me importar. Você invadiu minha vida, Sandra, e agora não sei mais como viver sem você nela. Sua irmã não vai aceitar. Sandra sussurrou de volta, mas não se afastou. Isso não importa. Fernando tocou a testa dela com a sua. Pela primeira vez em anos eu me sinto vivo, e é por sua causa. Sandra fechou os olhos, lutando contra o que sentia, mas estava cansada de lutar, cansada de ser forte sozinha. Quando Fernando a beijou, suave e hesitante, como se pedisse permissão, ela não resistiu. Beijou-o de volta, colocando meses de solidão, dor e desejo reprimido naquele beijo. E por um momento, apenas um momento, o mundo lá fora deixou de existir. Mas do lado de fora da porta, uma sombra se afastava silenciosamente. Renata tinha olhos em todo o hospital. E agora, ela tinha a arma perfeita para destruir os dois. Sandra acordou na manhã seguinte com uma sensação estranha no peito. Não era felicidade. Ela aprendera a desconfiar da felicidade. Era algo mais complexo, esperança misturada com terror. O beijo de Fernando ainda queimava em seus lábios, uma lembrança que a fazia sorrir e tremer ao mesmo tempo. Ela estava preparando o café da manhã quando o celular vibrou. Era a ligação do Fernando. Precisamos conversar pessoalmente. Fernando, eu não sei se... Por favor, havia súplica em sua voz. Confie em mim. Só mais uma vez. Sandra olhou para Cecília, que comia seu cereal inocentemente. Olhou para o apartamento minúsculo que mal conseguia pagar. Olhou para suas próprias mãos, calejadas de tanto esfregar pisos alheios. Onde? O mesmo café de ontem. Em 1 hora. Por favor, Sandra, tenho algo importante para te dizer. Quando Sandra chegou ao café, Fernando já estava lá, mas não estava sozinho. Ao seu lado, sentava-se um homem de uns 50 anos, terno impecável, pasta de couro sobre a mesa. Ele tinha aquela postura de quem estava acostumado a tribunais e batalhas legais.
Sandra parou na entrada, a desconfiança imediata. Quem é ele? Fernando se levantou rapidamente. Sandra, este é Dr. Marcelo Tavares. É um dos melhores advogados especializados em direito de família e sucessões do país. E ele é meu amigo. O homem estendeu a mão, um sorriso gentil no rosto. É um prazer, Sandra. Fernando me contou sobre sua situação. E, se me permite dizer, é uma grande injustiça o que fizeram com você. Sandra apertou a mão dele mecanicamente, mas seus olhos estavam fixos em Fernando. Do que se trata isso? Sente-se, por favor. Fernando puxou a cadeira para ela. Preciso que me escute. Tudo. Sandra se sentou, tensa, os braços cruzados em posição defensiva. Fernando respirou fundo e começou. Passei a noite inteira pensando sobre tudo. Sobre o que Renata fez com você, sobre Hugo, sobre a injustiça de toda essa situação. Ele se inclinou para a frente, os olhos fixos nela. E percebi algo fundamental. Você tem direitos, Sandra. Direitos legais que minha irmã fez questão de você não conhecer. Direitos? Sandra soltou uma risada amarga. Fernando, eu não era casada com Hugo. Não tenho direito a nada. Isso não é verdade. Marcelo interveio abrindo a pasta. Você viveu em união estável com Hugo por 2 anos. Trabalhava para ele, compartilhavam contas, uma vida. Aos olhos da lei brasileira, mesmo que ele fosse casado no papel, você estabeleceu uma união estável de fato. E isso te dá direitos. Sandra piscou, processando as palavras. Mas Renata disse... Renata mentiu. Fernando cortou a voz firme. Ou melhor, ela te manipulou. Você tem direito a uma parte do patrimônio que foi construído durante o período em que viveram juntos. Tem direito a uma compensação pelo trabalho que prestou à empresa. E mais importante, tem direito de lutar por isso. Eu não tenho dinheiro para um advogado, Sandra sussurrou, sentindo as lágrimas ameaçarem. Mal consigo pagar o aluguel. E é por isso que eu estou aqui, Marcelo disse. Fernando me pediu para assumir seu caso. E vou fazer isso pro bono, sem custos para você. Sandra olhou de um para o outro, a desconfiança ainda presente. Ninguém trabalha de graça. Por que faria isso? Marcelo sorriu. Porque acredito em justiça. E porque confio no julgamento do meu amigo. Se Fernando diz que você merece ajuda, eu acredito. Sandra. Fernando segurou a mão dela sobre a mesa, obrigando-a a olhar para ele. Você passou meses sendo pisoteada, humilhada, destruída. Renata tirou tudo de você porque sabia que você não tinha como se defender. Mas agora você tem. Deixe-me ajudar. Deixe-nos ajudar. Por quê? A voz de Sandra quebrou. Por que você está fazendo isso? Porque eu me importo com você. Fernando disse simplesmente, sem sombra de dúvida. E porque o que Renata fez foi criminoso. Não apenas moralmente, mas legalmente. Ela escondeu ativos, manipulou informações, sabotou sua carreira. E eu não vou ficar de braços cruzados enquanto ela continua te machucando. Marcelo pigarreou, chamando a atenção. Sandra, preciso ser honesto com você sobre o que estamos enfrentando. Renata tem recursos, conexões. Essa batalha não será fácil. Pode levar meses, até anos. E ela vai lutar com todas as armas que tiver. E quanto aos documentos que você me mostrou? Sandra olhou para Fernando. As fraudes de Hugo e Renata? Fernando e Marcelo trocaram um olhar. Isso, Marcelo disse cuidadosamente, é uma arma que precisamos usar com muito cuidado. Se denunciarmos agora, Renata pode destruir evidências, subornar testemunhas. Precisamos construir um caso sólido primeiro. E para isso, preciso que você me conte tudo, absolutamente tudo, sobre sua relação com Hugo, sobre o trabalho que fazia, para ele sobre qualquer coisa que possa ser relevante. Sandra olhou para os 2 homens, Fernando com seus olhos suplicantes, pedindo que ela confiasse nele. Marcelo, profissional e sério, oferecendo uma chance que parecia impossível. Ela pensou em Cecília, em todas as noites que a menina chorou porque não entendia por que haviam perdido tudo. Pensou nas mãos calejadas de esfregar chão. Pensou na humilhação diária, na pobreza, no medo constante. E pensou que talvez, apenas talvez, estivesse cansada de ser vítima. Está bem, Sandra disse, a voz firme apesar das lágrimas. Eu aceito sua ajuda. Vou lutar. Fernando sorriu.
e havia tanto alívio, tanto orgulho naquele sorriso que Sandra sentiu o peito apertar. Você não vai se arrepender, ele prometeu. Espero que não, Sandra respondeu. Mas o que ela não sabia, o que Fernando mantinha cuidadosamente escondido, era que o trabalho pro bono de Marcelo custaria uma fortuna. Honorários que Fernando já havia se comprometido a pagar do próprio bolso, porque para ele a justiça de Sandra valia qualquer preço, mesmo que isso significasse trair sua própria irmã. Porque às vezes, amar alguém significa lutar por eles quando eles não têm forças para lutar sozinhos. E Fernando estava pronto para a guerra. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. Marcelo trabalhou com a eficiência de um general preparando batalha. Sandra passou horas em seu escritório, relembrando cada detalhe de sua vida com Hugo, contratos que assinara, trabalhos que fizera, conversas que tivera. Cada informação era uma peça no quebra-cabeça que montavam contra Renata. Fernando aparecia sempre que podia, trazendo café, palavras de encorajamento e aquele olhar que fazia Sandra se sentir vista, valorizada. Mas ele mantinha distância física, consciente de que cada gesto poderia ser usado contra eles. Foi numa tarde de sexta-feira que Marcelo os chamou para uma reunião urgente. Seu rosto estava sério, mas havia um brilho de satisfação em seus olhos. Conseguimos, ele disse, colocando uma pilha de documentos sobre a mesa. Evidências suficientes para entrar com ação de reconhecimento de união estável e divisão de bens. E mais. Encontramos inconsistências graves nos registros financeiros da empresa. Hugo desviou aproximadamente 3 milhões de reais nos últimos 5 anos. Sandra sentiu o ar faltar. 3 milhões? E há mais, Marcelo continuou. Parte desse dinheiro foi transferido para contas em nome de Renata. Ela não era apenas cúmplice, era parceira ativa no esquema. Isso significa que ela pode ser presa? Fernando perguntou com ar de preocupação. Sim, mas aqui está minha sugestão estratégica. Marcelo se recostou na cadeira. Entramos primeiro com a ação civil de Sandra. Reconhecimento de união estável e direito aos bens. Isso vai pegar Renata de surpresa. Enquanto ela estiver ocupada combatendo essa ação, investigamos mais profundamente as fraudes. Quando tivermos um caso irrefutável, acionamos o Ministério Público, caso vocês decidam seguir adiante com a denúncia. Quanto tempo temos? Sandra perguntou, a voz trêmula. A ação será protocolada segunda-feira. Renata será notificada em até 48 horas. Marcelo olhou para ela com seriedade. Sandra, a partir do momento em que isso acontecer, não há volta. Renata vai reagir com tudo que tem. Você precisa estar preparada. Eu estou, Sandra disse, mas sua voz falhou levemente. Fernando tocou seu ombro, um gesto pequeno, mas cheio de significado. Naquele fim de semana, Sandra mal conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Renata, o ódio em seus olhos. Cecília percebeu a tensão e se aproximou da mãe no domingo à noite. Mamãe, você está com medo de alguma coisa? Sandra olhou para a filha, aqueles olhos inocentes que confiavam cegamente nela. Um pouco, meu amor. Do quê? De lutar contra pessoas más. Mas sabe o que aprendi? Sandra abraçou a filha. Que às vezes precisamos ser corajosas, mesmo com medo, porque algumas coisas valem a pena lutar. Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço, Cecília disse com convicção absoluta. Sandra sentiu as lágrimas queimarem. Se ao menos ela sentisse metade da coragem que a filha via nela. Na segunda-feira de manhã, Marcelo protocolou a ação. E então começaram a esperar. A resposta de Renata veio mais rápido do que imaginavam. Na terça-feira à tarde, o telefone de Sandra tocou. Número privado. Ela atendeu com o coração acelerado. Como se atreve? A voz de Renata era puro veneno. Como ousa me processar? Eu estou apenas buscando o que é meu por direito. Sandra respondeu, tentando manter a voz firme. Direito? Renata gargalhou. Você não tem direitos. Você era a amante, a prostituta que se aproveitou do meu marido doente. Hugo não estava doente quando vivemos juntos. E eu não sabia que ele ainda não havia se divorciado. Ele mentiu para mim. Sandra sentiu a raiva dar-lhe coragem. Mas você sabia, não é? Sabia. E permitiu. Porque era conveniente para seus esquemas. Houve um silêncio perigoso do outro lado da linha. Meu advogado vai esmagar você no tribunal, Renata disse, a voz baixa e ameaçadora. E quando terminar,
Você não terá nem onde cair morta. Vou provar que você era uma oportunista. Vou trazer testemunhas. Vou mostrar que você está manipulando meu irmão. Vou destruir você de todas as formas possíveis. Faça o que quiser, Sandra respondeu, e pela primeira vez não sentiu medo. Porque a verdade vai sair, toda ela. Inclusive sobre o dinheiro que você e Hugo roubaram. Renata desligou com tanta força que Sandra quase ouviu o estrondo. Ela ficou parada, o telefone tremendo em sua mão, mas havia algo novo em seu peito. Determinação. Naquela noite, Fernando apareceu em sua porta. Renata me ligou. Ele disse assim que Sandra abriu a porta. Ela está furiosa. Disse coisas terríveis sobre você, sobre mim, sobre o que vai fazer. Eu sei. Ela me ligou também. Fernando entrou, fechou a porta e puxou Sandra para um abraço. Ela não resistiu, deixando-se afundar naquele calor, naquela segurança temporária. Fernando, não. Você não pode brigar com a sua família por minha causa. Talvez seja melhor eu desistir. Não. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Não diga isso. Não vou deixar você desistir agora. Não estamos fazendo nada de errado. As palavras de Fernando tocaram algo profundo em Sandra. Ela o puxou para um beijo, desta vez sem hesitação, sem medo. Era um beijo de despedida do medo, de abraço à coragem. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Nós vamos vencer, Sandra disse, e desta vez acreditou de verdade. Vamos, Fernando concordou. 2 semanas depois, a primeira audiência foi marcada. Marcelo os preparou meticulosamente, explicando cada etapa, cada possível ataque que Renata faria. Ela vai tentar te desestabilizar, ele alertou Sandra. Vai dizer coisas cruéis, vai mentir, vai distorcer fatos. Você precisa se manter calma, focada. A verdade está do seu lado. Eu vou conseguir, Sandra prometeu. E quando chegou o dia da audiência, vestindo o único terno que ainda tinha da vida antiga, Sandra entrou no tribunal com a cabeça erguida. Renata já estava lá, acompanhada de 3 advogados caríssimos, olhando para Sandra com desprezo absoluto. Mas Sandra não baixou os olhos, não mais. Porque ela havia aprendido que mulheres quebradas podiam se reconstruir. E quando o faziam, tornavam-se inquebráveis. A sala do tribunal era menor do que Sandra imaginara. Não havia o drama cinematográfico que via nos filmes. Apenas cadeiras duras, paredes brancas e o ar-condicionado zumbindo incessantemente. Mas a tensão era palpável, densa como neblina. Renata sentou-se do lado oposto, ladeada por seus advogados em ternos impecáveis. Ela usava um vestido preto elegante, cabelos presos em um coque perfeito, a imagem da viúva enlutada e ofendida. Quando seus olhos encontraram os de Sandra, havia uma promessa silenciosa de destruição. Sandra respirou fundo, sentindo a mão de Marcelo apertar levemente seu ombro em encorajamento. Fernando não podia estar presente. Marcelo achara melhor que ele não aparecesse na audiência para não dar munição às acusações de Renata. Mas Sandra sabia que ele estava esperando, torcendo por ela. O juiz entrou, um homem de meia idade, expressão séria e cansada de quem já vira muitos dramas humanos. Ele folheou os documentos rapidamente e começou. Estamos aqui para a audiência preliminar do processo de reconhecimento de união estável, movido pela senhora Sandra Ferreira contra o espólio de Hugo Mendes, representado pela viúva Renata Mendes. Advogado da autora, pode começar. Marcelo se levantou com a elegância de quem dominava aquele território. Excelência, minha cliente viveu por 2 anos em união estável com o falecido Hugo Mendes. Há provas documentais de coabitação, compartilhamento de despesas, relacionamento público e notório. Sandra trabalhou como contadora autônoma exclusivamente para a empresa do Sr. Hugo, contribuindo ativamente para o patrimônio construído durante esse período. Pedimos o reconhecimento dessa união e a devida partilha dos bens. O advogado de Renata, um homem de 50 e poucos anos com voz grave e imponente, levantou-se imediatamente. Excelência, isso é um absurdo. A senhora Sandra era simplesmente uma funcionária, uma prestadora de serviços. Meu cliente, o Sr. Hugo, era casado legalmente com a senhora Renata há 23 anos. Essa suposta união estável não passa de oportunismo pós-morte.
de uma mulher que busca se aproveitar da tragédia alheia. Tenho provas, Marcelo retrucou calmamente, entregando uma pasta ao juiz. Contratos de locação em nome de ambos, contas conjuntas, fotografias do casal em eventos públicos, depoimentos de vizinhos e amigos que confirmam a convivência. Não era segredo para ninguém que eles viviam como casal. O juiz examinou os documentos em silêncio. A sala parecia congelada no tempo. Sandra sentia o coração martelando contra as costelas. Esses documentos serão analisados, o juiz disse finalmente. Mas há aqui uma questão que me preocupa. Ele olhou diretamente para Sandra. Senhora Sandra, a senhora sabia que o Sr. Hugo era legalmente casado? Sandra se levantou, as pernas tremendo levemente. Não, Excelência. Ele me disse que era divorciado. Eu só descobri a verdade no dia do velório, quando a senhora Renata apareceu e me informou que ainda era casada com ele. Mentira! Renata explodiu, levantando-se abruptamente. Seus advogados tentaram acalmá-la, mas ela os afastou. Ela sabia. Essa mulher é uma destruidora de lares. Ela seduziu meu marido e agora quer roubar o que é meu. Senhora Renata, por favor, se contenha, o juiz advertiu. Mas Renata estava fora de controle. Ela não passa de uma prostituta. Olhem para ela, usando a morte do meu marido para ganhar dinheiro e agora está até se envolvendo com meu irmão. Tenho provas, fotos dele se beijando. Ela é uma aproveitadora, profissional. Excelência, Marcelo se levantou calmamente. A vida pessoal da minha cliente após a morte do Sr. Hugo não tem relevância para este caso. A senhora Renata está claramente tentando desestabilizar o processo com ataques pessoais infundados. Concordo, o juiz bateu o martelo. Senhora Renata, mais um ataque desse tipo e a senhora será retirada da sala. Nós estamos aqui para discutir fatos. Renata se sentou, o rosto vermelho de raiva, mas seus olhos continuavam cravados em Sandra com ódio puro. O juiz bateu o martelo novamente. Esta audiência está encerrada. Vou analisar toda a documentação apresentada. Ambas as partes serão notificadas da decisão em 30 dias. Quando saíram do tribunal, Sandra mal conseguia acreditar. Suas pernas tremiam tanto que Marcelo precisou segurá-la pelo braço. Você foi incrível, ele disse sorrindo. Manteve a calma, disse a verdade. Foi perfeito. E agora? Sandra perguntou. Agora esperamos. Mas Sandra, você precisa entender. Nós vencemos hoje. O juiz viu quem Renata realmente é. Acredito que temos chance de vencer. Do outro lado da rua, Fernando esperava encostado em seu carro. Quando viu Sandra, seu rosto se iluminou. Ela correu até ele e se jogou em seus braços, finalmente permitindo que as lágrimas de alívio caíssem. Eu consegui, ela soluçou. Eu olhei para ela e não senti medo, só raiva e justiça. Eu sabia que você conseguiria. Fernando a abraçou forte, beijando seu cabelo. Nós conseguimos. Sandra o corrigiu olhando nos olhos dele. Sem você eu nunca teria tido coragem. Não. Fernando tocou seu rosto com ternura infinita. A coragem sempre esteve em você. Eu só ajudei você a encontrá-la. Renata, que estava do outro lado da rua, atravessou como um relâmpago para confrontá-los. Então vocês dois estão aí, comemorando. Chega, Renata, sou seu irmão, mas não vou mais compactuar com suas maldades. Renata apontou o dedo para Sandra. Eu vou me vingar, e você vai perder tudo, inclusive sua filha, quando eu te denunciar para o conselho tutelar. Sandra se exaltou. Você não fará isso. Farei sim. Se você continuar com este processo, vou fazer de tudo para você perder a guarda da sua filha. Fernando se colocou entre as duas. Se os nossos pais estivessem vivos, teriam vergonha de você. Renata deu uma gargalhada alta e, antes dela responder, Sandra falou firme. Ouse fazer isso que te denuncio para o Ministério Público. Tenho provas suficientes. Lavagem de dinheiro, fraude fiscal e apropriação indébita. Seus bens serão bloqueados, suas contas congeladas, e você ficará anos presa. Isso é uma acusação infundada, sua oportunista. Você está inventando histórias. Não estou inventando, Sandra disse, sua voz surpreendentemente firme. Eu tenho documentos, e-mails, registros, tudo provando que Hugo desviava dinheiro da empresa há anos e que você não apenas sabia, como participava ativamente do esquema.
Sandra viu a máscara de Renata começar a rachar. A mulher, sempre tão controlada, sempre tão superior, estava desmoronando diante de seus olhos. Você não tem provas de nada, Renata rosnou. Temos provas de tudo, Fernando rebateu. E o Ministério Público também terá. Sou seu irmão e quero te proteger. Mas caso prejudique a Sandra, iremos entregar todas as provas para a justiça. A mulher que um dia parecera invencível, agora estava destroçada, humilhada. Sandra não sentia prazer nisso. Não era vingança que buscara, era justiça. E a justiça finalmente teria que ser feita. E ali, na frente do tribunal, sob o céu azul de uma tarde que parecia prometer recomeços, Sandra finalmente tinha vencido. Renata saiu em silêncio e vencida. 6 meses depois, o apartamento ainda cheirava a tinta fresca. Sandra passou a mão pela parede da sala, sentindo a textura lisa e nova sob seus dedos. Não era uma mansão, longe disso, mas era deles, dela e de Cecília. Um apartamento de 2 quartos em um bairro tranquilo, com uma pequena varanda onde já haviam plantado gerânios vermelhos. Cecília corria pelo corredor rindo, experimentando o eco de sua própria voz nas paredes vazias. Mamãe, mamãe, meu quarto é lindo. Posso pintar uma parede de roxo? Sandra riu, aquele som que havia ficado tanto tempo preso em sua garganta e agora saía livre, leve. Podemos pensar nisso, meu amor. A campainha tocou. Sandra sabia quem era antes mesmo de abrir a porta. Fernando estava ali, carregando caixas, o sorriso largo no rosto. Trouxe reforços, Fernando anunciou, entrando e depositando as caixas na sala. Utensílios de cozinha, toalhas, louças. Sandra sentiu os olhos marejarem. Nos últimos meses, aqueles 2 homens haviam se tornado mais do que aliados. Eram família. A decisão judicial saíra havia 3 meses. O juiz reconhecera a união estável de Sandra com Hugo e determinara que ela tinha direito a 20% do patrimônio construído durante os 2 anos de convivência. Não era a fortuna que Renata possuía, mas era suficiente para Sandra recomeçar com dignidade, comprar um apartamento, colocar Cecília em uma escola melhor, respirar sem o peso constante da sobrevivência. Uma moeda pelos seus pensamentos, Fernando disse, aparecendo ao seu lado com 2 xícaras de café. Estava pensando em como a vida muda. Sandra pegou a xícara, sentindo o calor reconfortante. Há 6 meses, eu limpava casas para sobreviver. Hoje estou me mudando para meu próprio apartamento. Parece um sonho. Não é sonho. Fernando tocou seu rosto com ternura. É o que você sempre mereceu, o que você lutou para conquistar. Nós lutamos, Sandra corrigiu, cobrindo a mão dele com a sua. Você arriscou tudo por mim, Fernando. Sua relação com Renata, sua reputação. Renata deixou de ser minha irmã no momento em que escolheu a crueldade. Fernando interrompeu. Ela ainda te odeia, Sandra murmurou. Deixe que odeie. Um dia, ela entenderá que fiz o que era certo. Fernando deu de ombros. Eu escolhi o lado certo. Cecília interrompeu-o, momento puxando a mão de Fernando. Tio Fernando, você vai me ajudar a montar minha cama? Claro, princesa. Ele piscou para Sandra. Dever me chama. Sandra os observou se afastarem, o homem alto e a menina pequena, e sentiu o coração transbordar. Nos últimos meses, Fernando se tornara uma presença constante em suas vidas. Ele não era apenas o homem por quem ela se apaixonara. Era o pai que Cecília nunca tivera. Paciente, presente, amoroso. Horas depois, quando as caixas estavam desempacotadas e os móveis montados, Sandra e Fernando sentaram-se para jantar. Cecília dormia no quarto novo, exausta, mas feliz. Recebi uma proposta hoje, Sandra disse, quebrando o silêncio confortável. Uma empresa de contabilidade quer me contratar. Salário decente, benefícios, plano de carreira. Sandra, isso é maravilhoso. Fernando a abraçou. Viu? Eu disse que sua reputação seria restaurada. Só aconteceu porque Dr. Marcelo conversou com eles, explicou tudo. Sandra olhou para ele. Mas, Fernando, há algo que preciso saber, algo que venho suspeitando há meses. Fernando ficou tenso. O quê? O trabalho de Marcelo. Ele não foi de graça, foi. Sandra o encarou. Você pagou. Pagou tudo. Fernando desviou o olhar, pego em flagrante. Sandra, por que não me contou?
Não havia raiva em sua voz, apenas curiosidade genuína. Porque você nunca teria aceitado, Fernando confessou. Você é orgulhosa, independente. Se soubesse que eu estava pagando, teria recusado a ajuda. E eu precisava ajudar. Precisava fazer algo para consertar o que minha família te fez. Quanto? Sandra perguntou. Não importa. Fernando, quanto? Ele suspirou, derrotado. 15 mil reais. Honorários, perícias, custas processuais, tudo. Sandra ficou sem ar. Era uma fortuna. Dinheiro que Fernando gastara por ela, sem pedir nada em troca. Eu vou te pagar de volta, ela disse imediatamente. Cada centavo. Pode levar anos, mas eu vou... Não. Fernando virou-a para encará-lo. Não quero seu dinheiro, Sandra. Nunca quis. Fiz isso porque te amo, porque ver você sofrer era insuportável, porque você merecia justiça. Te amo. As palavras saíram antes que Sandra pudesse segurá-las. Era a primeira vez que dizia em voz alta. Eu te amo, Fernando, e não sei o que fiz para merecer você. Você existiu. Fernando disse simplesmente, os olhos brilhando. Apenas isso. Você existiu, e foi forte, e corajosa, e real. E eu me apaixonei por cada pedaço quebrado de você, até te ver, se tornar completa novamente. Eles se beijaram, um beijo que sabia a recomeços, a promessas, a futuros possíveis. Quando se separaram, Sandra apoiou a cabeça no ombro dele. Sabe o que aprendi nesses meses todos? Ela perguntou. O quê? Que a gente não precisa ser perfeito para merecer amor, não precisa ter tudo resolvido, não precisa ser forte o tempo todo. Sandra olhou para as próprias mãos, calejadas, mas curadas. Às vezes, a maior força está em aceitar ajuda, em deixar alguém entrar, em permitir que nos amem quando nos sentimos impossíveis de amar. Você nunca foi impossível de amar. Fernando beijou sua testa. Foi sempre, sempre fácil te amar. Ali, naquele apartamento modesto mais próprio, Sandra percebeu que havia chegado onde sempre precisara estar. Em casa. Não no sentido físico de paredes e teto, mas no sentido mais profundo. Ela estava em casa consigo mesma. A mulher frágil que fora expulsa de um apartamento 6 meses atrás não existia mais. No lugar dela, havia alguém mais forte, mais sábia, mais completa. Alguém que aprendera que quedas não definem a gente. A forma como nos levantamos é que define. Mensagem final. A história de Sandra nos ensina que a vida pode nos quebrar de formas inimagináveis. Pode nos tirar tudo: casa, trabalho, dignidade. Mas há algo que ninguém pode tirar: nossa capacidade de recomeçar. Cada um de nós carrega cicatrizes. Cada um já foi traído, humilhado, subestimado. Mas dentro de cada mulher que cai, existe uma guerreira, esperando para se levantar. E quando ela se levanta, nada no mundo pode detê-la. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se de Sandra. Lembre-se de que a dor é temporária, mas a força que você constrói, atravessando essa dor, é eterna. Você é mais forte do que imagina. Você é mais valiosa do que qualquer um te fez acreditar. E você merece recomeçar quantas vezes forem necessárias, porque mulheres como você não se quebram. Elas se reinventam e brilham ainda mais forte. Agora me conte, você já passou por um momento de recomeço? Como encontrou forças para seguir em frente? Compartilhe sua história nos comentários. Sua coragem pode inspirar outra mulher que está lutando hoje. Fim. Obrigada por ter ficado até aqui. Você é uma peça fundamental deste canal. Se gostou desta história, curta o vídeo, comente o que achou e se inscreva no canal. Assim você estará nos ajudando a criar novas histórias de amor e recomeços. Até a próxima história de romance e superação.